Eu não sei por que a minha tela tá fazendo isso. Agora parece que tá normal. Tá. Não vou mexer mais. Agora Não parece mexa, que... não mexa. Então, boa noite. Voltamos em definitivo. Boa noite. Como já dizia Galvão. E mais uma vez com o Dr. Daniel, que gosta de ser chamado de Daniel, É verdade. pelo Sem o menos doutor, sem o aqui, doutor, Fabiana. Só o Daniel tá ótimo. Daniel. E hoje nós vamos falar sobre um tema que, apesar de eu não ter assim muito conhecimento técnico ainda, está dentro da área de família, que é uma área que eu gosto e me interesso muito. E é a minha área de preferência na atuação nas mediações, Olha só. né? E dá confusão, hein? É, e dá confusão. Então, assim, nós já recebemos algumas perguntas durante o dia, desde ontem, quando nós anunciamos essa live, onde vamos falar sobre sucessão familiar e holding. Tá. E eu tenho várias perguntas para te fazer, nós vamos realmente explorar você hoje. Eu espero saber respondê-las, né? Eu vou Ah, fazer meu melhor aqui. eu acredito que sim. Daniel, eu vou pedir para você se apresentar, então, porque aqui, apesar de você já ter estado conosco aqui no perfil da Câmara Mediate, eu Verdade. estou percebendo que tem bastante gente nova entrando aqui na live, e aí eu Ótimo. gostaria que todos conhecessem você. Tá ótimo, tá ótimo. Primeiro, tenho que te agradecer, Fabiana. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder participar dessa live com você e trocar ideias quanto ao planejamento patrimonial sucessório, que é um tema realmente instigante, super, que dá para ir para várias áreas do direito, direito de família, direito sucessório, né, societário, contratos, governança corporativa. Quer dizer, a gente tem vários lados que dão para ser explorados dentro do planejamento patrimonial sucessório e eu só te agradeço pelo convite. Você pediu para me apresentar, né? Sou, então, Daniel, advogado aqui em São Paulo, professor de Direito Empresarial da PUC e do Mackenzie, aqui em São Paulo também. Mas já tive oportunidade de ir para o Mato Grosso para falar sobre esse tema mesmo, né? Planejamento patrimonial, em outros lugares do Brasil também. Então, estou sempre inteirado quanto ao tema e conhecendo lugares, os mais lugares, diversos lugares do Brasil, para poder conversar sobre isso. Legal, legal, Daniel. Eu vou dar as boas-vindas, então, aqui para o pessoal que está entrando na live. Tá ótimo. Já aproveito para também te agradecer por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Deixa só eu ver aqui algumas pessoas que já deixaram alguns recadinhos aqui para nós. Tá ótimo. Olha, professor Tabosa, também, muito obrigada pela presença. Priscila Barros. Priscila você conhece, né, Daniel? Conheço, lógico. Pô, tô Priscila, seja honrado que ela vai bem-vinda. me ouvir. Tô honrado que ela vai me ouvir. Eu que agradeço. ADV Laís Canes, seja bem-vinda. Nossa, bastante gente. Tati Bru, boa noite, seja bem-vinda. Que legal. Olha, pessoal, eu vou pedir. Oi, Aparecida! Oi, boa aula. Hoje é sobre o quê? Entrei agora. Aparecida, hoje nós vamos falar sobre sucessão familiar e holding. Ah, a Laís já tinha respondido para você lá embaixo. Obrigada. Olha, quero mandar um beijo pro meu irmão, o André. Tá lá no estado do Pará, viu, Daniel? Você conhece lá? Pará ainda não conheço, viu? Mas Então, quero ir, quero ir. Quero ir. vale a pena, viu? Tô com saudade, faz tempo, faz horas que eu não vejo ele, meu sobrinho, minha cunhada, um beijo para todos eles lá. E vamos falar então agora desse assunto importantíssimo. E
no decorrer do nosso bate-papo, nós vamos tentar entender o que essas questões jurídicas muito bem tratadas por todas essas áreas do direito que você já citou no início. O que elas têm a ver e como que elas podem interferir na mediação ou na conciliação. Lógico. Né? E tem então, bastante... eu gostaria que a gente começasse já conceituando, né, de uma maneira mais breve, mais resumida, o que significa a sucessão familiar, o que é depois, né, o que é a holding, para que ela serve, como é que se inicia uma implantação de uma holding, o que isso tudo tem a ver com heranças, inventários, são as perguntas que a gente mais costuma ouvir e que causam alguma confusão aí para quem não é da área muitas vezes e que mais cedo ou mais tarde vão precisar saber e entender muito sobre isso, não é, Daniel? Com certeza, né? Se tem uma certeza que a gente vai ter é que vamos morrer, né? Não tem jeito. Isso é um fato, né? Olha, Fabiana, o que eu acho que é interessante, tá? Quando me perguntam sobre planejamento patrimonial sucessório, esse nome é muito bonito, né? O que é o planejamento patrimonial sucessório? A primeira coisa que eu sempre respondo é planejar, é pensar e refletir sobre o futuro. Né? É pensar, bom, como é que eu gostaria que fosse se eu morresse hoje e como é que eu gostaria que fosse se eu morresse daqui 10 anos. Eu também sempre gosto de lembrar que cada caso é um caso. Tem famílias que se dão super bem, tem famílias que se dão super mal, tem famílias que o herdeiro, o sucessor, gostaria de administrar o negócio da família. Tem família que não tem negócio, então não tem o que ser administrado. Tem famílias que ninguém quer administrar negócio nenhum, fazenda nenhuma. Não tem esse tipo de vontade, né, de apreço. Então, portanto, eu preciso pensar e refletir. E o planejamento, quando você pergunta assim, bom, o que é isso, né? Se eu fosse resumir muito, eu falaria, bom, quando você morrer, como é que você quer que fiquem os seus bens? E como é que você gostaria de evitar brigas entre os seus herdeiros? Como é que você gostaria de refletir quanto à briga dos seus herdeiros ou evitar que elas existam? E aí, a sua área fantástica da mediação e da conciliação, porque você não precisa deixar chegar no judiciário uma briga entre herdeiros, né? Você pode, obviamente, resolver muito antes essas brigas, entendendo os interesses de cada um, entendendo exatamente quais são as expectativas de cada parte, e aí, então, fazer talvez possível para eles, tá? Então, existem vários itens, né, várias áreas do direito que se correlacionam ao planejamento e elas podem andar juntas ou separadas e você pode fazer um planejamento completo usando realmente tudo ou simplesmente um testamento já resolve o problema daquela família ou daquela pessoa, daquele patriarca, daquela matriarca, ou mesmo, não precisa ser patriarca ou matriarca, né? Eu tenho clientes que estão no começo da vida profissional, acabaram de ter um filho e já estão pensando, bom, se eu morrer, como é que vai funcionar? Né? Como é que eu garanto que meu filho vai ter o apartamento que eu comprei? Como é que eu faço isso aqui? Então, eu acho que assim, a primeira coisa que eu poderia até falar seria realmente dessa questão do testamento e do inventário. Né? Quando eu faleço, eu tenho que abrir um inventário. O que é um inventário? É listar os bens que o morto, ou a pessoa que faleceu, né, deixou. Por isso também, eu sempre falo para os meus clientes que a primeira coisa, segunda, né, fora pensar e refletir, a segunda coisa que eles sempre têm que fazer é inventariar os bens, porque as pessoas realmente não sabem quais são os bens que têm. É impressionante. Elas nunca param para falar, bom, eu tenho um imóvel, eu tenho uma fazenda, eu tenho tantas cabeças de gado, eu tenho aqui dinheiro na conta no Banco do Brasil, no Itaú. Nunca param para inventariar, né? E aí eu vou no inventário, como o próprio nome diz, inventariar esses bens, e esses bens vão ser transmitidos aos meus herdeiros. E a transmissão aos meus herdeiros
vai depender do regime de bens que eu fui casado, se eu fui casado. Então, numa família mais antiga, né, antes aí de 73, era muito comum o casamento em comunhão total de bens. Então, quando o matriarca ou a matriarca falecia, na verdade, metade dos bens já era do outro, né? Então, morria o senhor José, que era casado com a senhora Maria. Então, a senhora Maria já tinha metade dos bens, né? A outra metade eu era deixada para os filhos do senhor José com a senhora Maria. Mas, se o senhor José quisesse, e isso era possível, e é possível ainda hoje, ele podia fazer um testamento, e nesse testamento ele pode deixar metade do patrimônio dele para quem ele quiser, né? Pode ser para um amigo, pode ser para uma doação, pode ser para o filho favorito, e pode também ser para a Dona Maria, né? E é muito comum a gente ver testamentos até hoje dessa forma, que o marido deixa metade dos bens disponíveis para a esposa e a esposa faz um testamento igual, deixando metade dos bens disponíveis para o marido. Eles não sabem quem vai morrer antes, né? Uhum. Então, fica assim. E os filhos, portanto, vão ficar com os 25%, né? Vamos dizer assim, né? 50% já era da senhora Maria, os outros 25% ele deixou para a senhora Maria, e os 25% vão ser divididos entre os filhos. Isso muda um pouquinho se o senhor José e a senhora Maria fossem casados no regime de comunhão parcial de bens, que é o regime mais tradicional que tem no Brasil, que desde 73, se eu for no cartório e não falar nada, é o regime que eu vou casar, né? Regime de comunhão parcial de bens. Então, tudo que eu adquiri após o casamento é meu e da minha mulher. O que eu adquiri antes é meu. Mas isso, pessoal, e Fabiano, eu sempre gosto de lembrar, isso é só se no momento de um divórcio. No momento da morte, todo o patrimônio vai ser, então, né, inventariado e dividido entre os herdeiros e entre a meeira, né, que não é mais meeira agora, ela já entra no próprio inventário, né, porque ela foi casada no regime de comunhão parcial de bens, tá? O que eu acho que, então, só desse exemplo que eu estou dando, já vale a pena a gente perceber a importância do regime de bens no casamento, como ele reflete no inventário, a importância do inventário de eu listar todos os bens e a grande importância do testamento. O testamento, ele pode não só dizer para quem que vai ficar o disponível, né, daquele casal, como ele também pode direcionar os bens para evitar briga. Isso é sempre muito interessante. Eu fiz há mais ou menos uns 2 anos um grande inventário e um testamento antes desse inventário de uma senhora, e ela era até, eu gosto sempre de contar isso, ela era a minha cliente mais antiga, né? Ela tinha 92 anos quando ela me procurou, ela era muito lúcida, 92 anos. E ela tinha um grande patrimônio de mais de R$500 milhão, e ela tinha um filho preferido, que na verdade era uma filha preferida, que cuidou dela muitos e muitos anos. Então, no testamento, ela queria privilegiar a filha que cuidou dela durante esse tempo todo. E ela tinha 4 filhos ao todo, os outros eram 3 homens. E os outros homens, ela falou, bom, esse eu quero que fique com esse eu quero que fique com outro bem. Ou seja, ela distribuiu totalmente, né, os bens dela no testamento e deixou a parte que era indisponível, que era uma empresa, em cotas iguais para os filhos e para evitar briga. Então, foi muito interessante, aos 92 anos, ela pensar, né, nisso, fazer um testamento e fazer um inventário. Veja, Fabiana, que eu nem cheguei na parte societária, só estou falando aqui de direito de família e direito sucessório, né? E estou resolvendo o problema estava resolvendo o problema dessa senhora, como se resolve muitos problemas de muitos casais, tá? E já temos uma pergunta aí, Daniel. Fale. Aparecida diz: minha mãe, meu pai ainda são vivos, mas minha mãe deixou já em vida tudo que tem para os meus 2 irmãos mais novos. Eu sei que não é certo, mas eu não falei nada.
mas são 12. Então, como 12, tô... depois embaixo vai escrever: minha mãe está deixando tudo para meus irmãos, mais novo. Sei que não é certo. Uhum. Era justamente o que eu ia perguntar. Até você falou sobre você falou aí bem indisponível, Isso, né? isso. Nesse testamento, primeiro que eu queria fazer um comentário, que eu achava que nem se fazia mais testamento. Eu Nossa, achava que testamento era coisa lá do passado. Que a gente agora se falava em planejamento sucessório e ele meio que substituía o testamento, mas já aprendi que não, então, né? verdade, verdade. É um instrumento importantíssimo. Isso. E aí, existe uma previsão legal do quinhão aí dos herdeiros, né? Tá? Quando há uma omissão, então, quando isso não fica testamentado, né? Vamos dizer assim. E aí a pergunta Parecida. da Aparecida. Pode o dono do patrimônio deixar tudo para um herdeiro? Não pode Aparecida e não pode Fabiana, tá? Dentro desse patrimônio, pensa que é uma pizza. Metade da pizza é obrigatório ir para os herdeiros em partes iguais. Eu só posso privilegiar um filho favorito, o meu melhor amigo, doar para uma instituição de caridade, deixar para o advogado, que eu sempre recomendo, mas nunca ninguém quer, né? Você só pode fazer isso, né, com 50% do seu patrimônio. Os outros 50% não é possível. Tá? Então, daí não dá. Você tem que, no seu caso, Aparecida em especial, você poderia, se você quiser, óbvio que não é obrigatório, discutir isso, né? E também, você está falando em vida, isso teria que esperar também sua mãe falecer, porque ninguém tem direito à herança sem o falecimento, hein? É até proibido o pacto sobre herança enquanto eu estou vivo, né? Não posso ficar negociando herança. Mas É, é, é isso. é até um pouco, começa a levantar até alguma suspeita, Uma né? suspeita, né? Uma No suspeita. mínimo. Olha só, Bru Thomas, Uhum. cônjuge não fica obrigatoriamente com 50% dos bens? Como é quem que fica com 50%? Desculpe, eu não peguei. Cônjuge. O cônjuge? Sim, depende do regime do que foi casado, né? Mas se você for casado no regime de comunhão total de bens, sim, 50% certeza. Se você é casado no regime de comunhão parcial de bens, fica com 50% do que for adquirido depois do casamento, né? O que acontece, aproveitando a dúvida do Thomas, o que acaba acontecendo é que muitas pessoas acabam ficando anos e mais anos casadas, né? É um pouco difícil saber o que eu adquiri há 30 anos, né? Enquanto eu ainda era solteiro, eu tinha um carro, né? Mas, se você tiver provado que você comprou um carro, um imóvel é mais fácil, né? Antes de casar, ficaria no divórcio, ficaria 50%, ficaria só a divisão do que foi após o casamento. Na morte, aí é diferente. Na morte, eu vou inventariar 100% do patrimônio, 100% do patrimônio, cônjuge sobrevivente, tá? Então, por exemplo, se eu tiver 2 filhos e eu morrer, né, minha mulher divide com esses meus 2 filhos, então divide-se em 3 essa herança, tá? Então, sempre temos que lembrar de dividir em vida e na morte. Ok. Então, não é obrigatório que o cônjuge fique com 50% do Não. bem, isso depende do Depende regime do casamento. disso. O Dejair, boa noite, Dejair. Ele pergunta: como entra a sucessão por casais homoafetivos que tenham filhos? Olha, mesma coisa do que para casais não homoafetivos. Hoje em dia não tem mais essa diferença, hein? Já faz tempo que não tem mais essa diferença, ainda bem.
O casal homoafetivo, ele pode ter uma união estável, que tem o mesmo regime de bens, a princípio, de comunhão parcial de bens, e na morte é a mesma coisa, vai ter direito à herança da mesma forma que os filhos adotados, né? Se for o caso, ou se for, às vezes vai por inseminação artificial, depende do que for, né? Como for, esse casal é normal, tem direito à herança da mesma forma. Uhum. E então vamos falar agora sobre os bens indisponíveis, que você citou anteriormente numa explicação. O que seriam os bens indisponíveis? Não, veja bem, na verdade, o que é o bem disponível vai depender muito do testador, né? Ele vai poder falar, na verdade, o que ele considera como bem disponível e desde que, e isso eu tenho que tomar muito cuidado, que não afete os tais 50% lá da pizza. Tá? Então, de novo, e vou dar até para exemplificar, né? A semana antes da pandemia começar, né, desse grande momento, eu fiz um testamento e a minha cliente, ela tinha 2 imóveis no interior, um imóvel em São Paulo e uma fazenda. Esse era o patrimônio dela. Então, 2 imóveis em São Paulo, 2 imóveis no interior, ela deixou para um filho. O imóvel em São Paulo, ela deixou para o outro filho. Que ela até falou, eu acho que equivale mais ou menos no preço, e isso a gente colocou no testamento como o disponível dela. O que valia mais no patrimônio, que era a fazenda, ela já considerou como indisponível dentro daquela divisão. Tá? Se a gente for falar de dinheiro, que às vezes até fica mais fácil que falar de bem, se eu morro e tenho R$1 milhão, 500 mil tem que ser distribuído para os meus herdeiros. Seja minha esposa, seja meus filhos. Tá? E os outros 500 mil? Posso fazer o que eu quiser, que é a parte disponível da minha legítima, certo? A minha herança. Isso. Então, o testador vai definir o que é o bem disponível, desde que não comprometa, então, aquele 50% que deve ser partilhado. Exatamente, não pode comprometer essa legítima. Tá. E Bru pergunta, vale a pena antecipar os bens em vida para os filhos? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque a gente não para de ficar tenso com possíveis aumentos, né, do imposto causa-mortes, do imposto de doação, né? A gente nunca sabe exatamente se vai aumentar ou não vai aumentar. Então, a vantagem de você passar em vida sem desrespeitar as legítimas, né, sem desrespeitar, sem privilegiar um filho ou outro, é você já saber quanto vai ser gasto de imposto. Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, né? Se todo mundo tiver de acordo, você já pode fazer algo consensual na família. Né? Não precisa ficar algo de surpresa. Naquele caso que eu contei da senhora de 92 anos, foi cena de filme. Né? Eu fui quando ela faleceu, eu fui no apartamento dela, abri o testamento, os filhos começaram a, né, chorar, falar como minha mãe pode dizer isso, pode ter privilegiado eu que sempre fui um ótimo filho. Foi cena de filme. Então a vantagem é ter um consenso familiar, evitar que o imposto aumente, né? O imposto causa mortes, já começar a pensar, também é bom até numa questão do imposto de renda, né? Se for vender esse bem no futuro, se vai ter um ganho de capital, não vai ter um ganho de capital. Quer dizer, é bem um planejamento, né? Então, muitas vezes vale a pena sim. Tá. Uma pergunta, em um relacionamento sabemos que hoje não existe mais namoro, né? Sabemos que tudo que é construído durante o relacionamento é dividido em partes iguais quando está namorando. Eu acho que ela quis dizer num relacionamento que não é civil, né? Se essa partilha deve ser feita em partes iguais. Deixa eu ver se eu entendi um pouco essa pergunta, porque, na verdade, existe hoje em dia, né, mais figuras de namoro. Né? A gente brinca que você começa ficando, depois você namora, depois tem um namoro qualificado, né, que é quando você já começa
a viver junto de vez em quando, né? É o qualificado. Aí temos a união estável ou o casamento, depende aí do casal e das suas tradições, né? Então, depende. O que eu venho recomendando é celebrar o contrato de namoro, que é uma figura que há 3 anos ninguém falava, há 2 anos se falava menos, mas há um ano pipocou esse tema do contrato de namoro, que é justamente você falar, olha, eu só estou namorando, os bens que eu conquistar nesse período de namoro não são seus, eu não estou casando com você, não tenho uma união estável, é o contrato de namoro. Olha, Se você não fizer o contrato de namoro e se for provado que você tinha uma união estável, você cai na comunhão parcial de bens, né? união parcial. Mas Ok. isso é sempre um grande depende, né? Depende das provas, depende dos documentos, depende de um monte de coisa. Por isso que hoje em dia se recomenda o contrato de namoro, né? O contrato de namoro. O Dejair perguntou, o bem indisponível fica com quem? Aquele que o testador, então, determinou. Cuidado, talvez até para explicar melhor, Jair, esse bem disponível, ele pode ficar, na verdade, com todos os herdeiros, né? Eles podem ficar em condomínio com esse bem disponível. A questão não é o bem disponível, a questão é eu não prejudicar essa legítima, os 50% da pizza. Eu posso até dizer, olha, esse meu bem disponível aqui, que é uma fazenda, eu gostaria que meus herdeiros dividissem em 4. Eu tenho 4 filhos ou 4 herdeiros. Tá? O que eu não posso desrespeitar é a garantia dos meus herdeiros receberem e distribuírem e dividirem 50% do meu patrimônio. Tá? Essa é a regra. Óbvio, quando é dinheiro é muito mais fácil, né? Mas quando é bem, é mais difícil, porque às vezes, como é que eu faço para, né, deixar isso claro? E ainda falando aqui em testamento, depois eu vou ler já a pergunta do Arthur, que é sobre a holding. Mas ainda sobre o testamento, é possível incluir algumas condições no testamento? Que tipo de condições você Por estaria exemplo, dizendo? deixo a empresa tal para fulano com a condição de que ele mantenha a atividade e tudo mais. Sim e não. Por que eu gosto de falar sim e não? Porque eu achei ótimo até ter o exemplo, né? Contanto que ele mantém as atividades. Olha a condição que você vai deixar para o seu herdeiro. E como que você. Quem vai provar depois que ele não deixou na mesma situação? Né? Ou que ele não fez exatamente da forma como você queria. Aí existem instrumentos jurídicos melhores, se você quiser colocar um encargo, né? Talvez uma doação com um encargo. Fala, olha, eu gostaria que você administrasse a minha fortuna da seguinte forma. Eu gostaria que você fizesse de tal forma a distribuição de lucro da empresa, né? Me parece que ficaria mais claro. Mas até pegando um gancho no que você perguntou, e até entrando na linha da holding, né? Eu tive um cliente muito interessante e que ele tinha 3 filhos e um filho socioafetivo. O filho socioafetivo, hoje em dia, ele é totalmente aceito no direito e é muito bonito quando a gente vê que um padrasto assume o filho como se fosse seu e mais do que assume como se fosse seu, esse filho ganha todos os direitos sucessórios. E esse rapaz, que era o filho socioafetivo, então a gente fez esse reconhecimento em cartório, e o pai dele, pai padrasto, né? Pai socioafetivo, ele considerou que era ele que deveria mandar na empresa. Os outros filhos ele não queria que mandassem na empresa. Então, no testamento, né? Olha que interessante. A gente colocou que os filhos socioafetivos iam ficar com as ações ordinárias, que são as ações que dão direito a voto, e os filhos biológicos iriam ficar com as ações preferenciais, que não dariam direito a voto na empresa. Então, quem mandaria seria o filho socioafetivo. E o melhor,
ninguém desrespeitou a tal da legítima, os tais dos 50%, porque a empresa valia lá um X, né? Um valor, e todo mundo tinha participação igual dentro da empresa. Poderia-se ter uma discussão, ação ordinária vale mais que ação preferencial vai valer mais que ação ordinária, mas ninguém poderia dizer que as legítimas foram desrespeitadas, que os percentuais foram desrespeitados. Então, foi muito interessante isso, até introduzindo o planejamento patrimonial na parte societária, né? Que legal. Então, aí a gente já entra aqui na pergunta do Arthur Gellinger. Construir uma holding familiar é um bom caminho para evitar a incidência do ITCMD por meio da distribuição de cotas da empresa aos filhos após o falecimento do familiar? Olha, é uma ótima pergunta do Arthur, que eu até gostaria de mandar um abraço, que eu conheço ele, sempre com perguntas muito boas. E sim, é uma fazer, né, constituir uma holding patrimonial vale muito a pena, né? Ainda mais quando eu tenho um patrimônio real a ser distribuído no futuro. Por quê? Algumas vantagens. Então, primeiro que eu sempre gosto de dizer para quem não é advogado, não está tão familiarizado, construir uma holding é o nome bonito de eu construir uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, pessoal, né? Que vai gerir os meus bens. Então, holding é um nome bonito para isso. Segundo ponto, que quando eu coloco lá meu patrimônio dentro da sociedade, eu estou colocando hoje, 16 de abril, por exemplo, né? E se o meu patrimônio aumentar, né, o valor da minha empresa aumentar, o valor dos meus imóveis aumentar, o valor da minha fazenda aumentar, ou mesmo o ITBI da fazenda aumentar, ou o IPTU aumentar, não importa. Tudo isso, esse patrimônio já vai estar dentro da empresa, ou seja, as cotas sociais não vão aumentar, o valor das cotas. Óbvio, o valor da empresa pode aumentar, mas o valor que eu coloquei aquele bem dentro da empresa não vai mais aumentar. Então, quando eu, sócio, por exemplo, majoritário, morrer, eu vou pagar o imposto causa-mortes em cima do quê? Do valor das cotas, e não do valor real da empresa, né? O fisco ainda não vê, não faz uma avaliação real das cotas da empresa inteira, e sim do valor da cota. Então, já um belo planejamento patrimonial sucessório, onde você tem uma grande economia tributária. Um segundo ponto é a vantagem de eu já criar governança corporativa e governança familiar, corporativa familiar dentro da empresa, né? Olha que interessante. Eu tenho lá 4 filhos, né? É sempre legal o exemplo com muitos filhos, porque cada um sempre tem a sua ideia. Então, ontem mesmo eu tive uma reunião, né, via Zoom, com um pai, 2 filhos, mas eu sei que são 4 ao todo, mais a mulher. E quem participou? Só 3 dos 6, né? Então, veja como eu não responsabilizei os filhos, todos os filhos. Eu não... 3 pessoas de 6 dessa família, ou seja, metade dessa família não vai saber o que está sendo discutido. E a gente teve uma ideia de criar um conselho consultivo familiar para essa família já começar a se reunir, para discutir e começar a falar sobre decisões empresariais, mesmo que no final das contas quem vai decidir seja a assembleia de sócios, que vai ser o patriarca que vai dar a palavra final, nesse caso. Mas era uma forma de responsabilizar os demais filhos a começarem realmente a se aprofundarem nos temas da empresa, saberem o que a empresa faz, quais decisões são estratégicas, quais decisões não são estratégicas, quer dizer, como é que vai ser feito essa gestão. E também, Fabiana, um ponto muito importante, que é o quê? Quem desses filhos quer administrar, né? Nem todos, já estão percebendo que dos 4, só 2 se interessaram em falar com o advogado ontem, né? O resto não estava muito interessado com isso também, tudo bem. Mas qual que vai ser o papel desse herdeiro no futuro? Porque ele vai ter participação nessa empresa. Ele pode não arregaçar a manga e trabalhar nela, mas ele vai estar lá. Que legal. Importantíssimo isso. Nós até falávamos algo parecido na outra live que você participou com nós sobre planejamento sucessório, né? É justamente isso. Pode haver
que algum dos sucessores não tenha o interesse de fato em assumir essa sucessão, né? E aí, nesse caso, já é possível, como você mesmo disse, planejar toda a gestão desse patrimônio. Já começa a reconhecer quem de fato está totalmente envolvido, ligado nas atividades da empresa, no caso, e quem não. Então fica mais fácil até de determinar futuras funções, ocupações dentro desse grupo, né? Com certeza, com certeza. Tem mais perguntas aqui. Vou dar uma olhadinha. Um filho havido fora do casamento que aparece depois. Deixa eu só falar quem perguntou, foi a Pamela ou Castilho. Um filho havido fora do casamento que aparece depois de terminado o inventário do seu pai, pode reivindicar parte da herança? Qual ação judicial ele deve ajuizar? Ele pode, tá? Ele vai ajuizar uma ação judicial onde ele vai visar a participação dele, né, nessa herança. É muito interessante essa ação judicial, porque a jurisprudência, né, as decisões dos tribunais, elas vão no caminho de, se os outros herdeiros não quiserem reconhecer esse filho fora do casamento, e esse filho do casamento pedir um exame de DNA, e esses outros herdeiros se recusarem a fazer o exame de DNA, tem uma presunção que ele é herdeiro. E mais que isso, eu posso chegar a, infelizmente, a não ser que tenha sido cremado, né, a tirar o corpo, ir até o cemitério, exumar o corpo para fazer o exame de DNA. Quer dizer, não é exatamente uma das melhores situações para a família e nem para os herdeiros. Mas sim, ele poderá pleitear, ele entrará com uma petição, uma ação judicial para ter direito à sua parte na herança e ele vai poder, terá realmente direito a isso. Então, muito boa pergunta da Pamela, é realmente é uma ação cabível, existe, e temos casos assim no escritório que são realmente muito interessantes. Em geral, antes de exumar o corpo, as pessoas concordam em fazer o exame de DNA. Ah, que bom, que bom. Acho que é essa ideia. Né? Tem mais uma pergunta aqui. Mônica, Estúdio do Sabor. Como faço para doar uma empresa? A doação da empresa, Mônica, também é uma boa pergunta. A gente, na verdade, doa as cotas da empresa, né? Eu sou dono das cotas. Então, quando eu tenho lá 100% das cotas, porque já é possível ter uma empresa unipessoal, ou seja, eu posso ser o único dono da empresa, mas eu posso também ter 50% das cotas, e eu dou as cotas. Se eu quiser doar a empresa inteira para alguém, eu preciso certamente, né, convencer todos os meus sócios nessa doação de cotas para o beneficiário. Tá? Eu queria pegar um gancho nessa pergunta da Mônica, que é muito interessante, que é a doação dessas cotas, mas como usufruto. Né? Eu posso fazer usufruto de cota. Então, é um planejamento patrimonial super sofisticado, muito interessante, onde eu continuo, né, eu dou as cotas, mas eu continuo sendo beneficiário dessas cotas. Então, eu que voto por ela, né, na empresa, pelas suas cotas, eu continuo recebendo distribuição de lucro, né? Então é muito interessante o contrato que é possível fazer nessa doação das cotas, tá? É muito interessante. Eu posso também só votar e a distribuição de lucro ficar para quem eu doei, mas é interessante a possibilidade de fazer isso, e às vezes vale muito a pena. Né? De novo, até pegando um gancho naquela pergunta do Arthur, tributária, né, do ITCMD, eu já estou adiantando o pagamento do ITCMD, né, porque eu já estou doando, né, então já é uma grande vantagem. Verdade. A Olivinha Duarte perguntou: eu posso fazer doação de cotas da holding? Posso, pegando um gancho no que eu estava falando, sim. Como a holding ela não deixa de ser uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, se for uma sociedade limitada, eu posso fazer a doação das cotas. Se for uma sociedade anônima, eu posso fazer a doação das ações. Então, sim, é possível e é um ótimo planejamento sucessório. Deixa eu ver outra pergunta. Dado Sodré.
existe um patrimônio mínimo para alguém criar uma holding familiar, tendo em vista os custos da criação e manutenção? Ai, adorei essa pergunta. Eu também gostei. Muito boa essa pergunta, viu? Olha, primeiro eu vou dar uma resposta que eu sempre digo para os meus alunos na faculdade, ou mesmo lá no escritório. Depende, depende, né? Primeira coisa, depende. Por que depende? O que é muito patrimônio para mim não necessariamente é muito patrimônio para você. Então, já tem um primeiro depende, né? A gente vê isso direto, né? Segundo, realmente, os custos de manutenção de uma sociedade, da constituição da holding, ela vai ter um grande problema, na verdade, de constituição, quando eu for integralizar o capital social. O que significa isso? Eu for colocar o capital social em bens. Então, se eu for colocar minha fazenda dentro da sociedade, se eu for colocar meus imóveis dentro da sociedade, eu vou ter que pagar um imposto de transmissão. Não é o ITCMD, é o ITBI, né? Que, por exemplo, no município de Cuiabá, né, é 2,5%. Então, se eu pensar que eu vou colocar, eu tenho lá meu ITR da minha fazenda de R$ 1 milhão, 25 mil reais eu vou ter que pagar para colocar a minha fazenda numa holding patrimonial. Então, já é um problema que eu tenho que pensar. Tenho esses 25 mil reais ou não tenho? Segundo ponto, e não menos importante, né, que aí também tem a ver com a pergunta, quanto custa isso juridicamente, né? As pessoas pensam, nossa, mas eu vou ter que elaborar um contrato social, eu vou ter que elaborar um acordo de sócios, muitas vezes, né, que é o acordo feito entre os sócios para regular como é que vai ser a atividade dentro da empresa. Eu vou ter que pagar contador, porque assim é uma empresa, né? Vai ter impostos, vai ter contabilidade, vai ter que fazer balanço patrimonial, etc. Então, eu vejo o seguinte, depende muito, né? Mas esses custos eles vão variar do tamanho do meu patrimônio, a quantidade de patrimônio que eu vou colocar dentro dessa minha holding, e, em geral, os serviços jurídicos e contábeis são os mais baratos. O mais caro é pagar o ITBI, né, na transmissão dos bens. O mais caro, né, é a manutenção realmente, né, sempre. A gente fala, só para... que já vale a pena tributariamente, mas assim, conta de padaria. Quando eu recebo mais de 15 mil reais de aluguel, já está valendo a pena você ter uma holding patrimonial para gerir o seu aluguel. É uma conta de padaria. Óbvio que depende do caso a caso, óbvio que a gente tem que ver qual que é a tributação no município que você está, né? Saber exatamente o que está acontecendo, qual o valor dos seus bens, mas você já pode começar a pensar a partir de 15, 12, a depender em fazer essa holding patrimonial. Mas, e desculpa, só para completar esse último ponto, às vezes eu não estou fazendo a holding patrimonial para ter uma economia tributária, mas eu estou fazendo isso para me facilitar a gestão com meus herdeiros. Então, depende também qual é o meu objetivo, né? Objetivo, exatamente. Espero ter respondido Legal. essa pergunta aí de custos. Legal, muito bom. Tem uma pergunta aqui também da Olivinha. Eu também posso fazer a doação com cláusula de reversão? Pode. Muito boa essa pergunta também, né? Eu posso falar que eu quero reverter essa doação no futuro, né? Sim, a depender aí sim daquelas condições que você mesmo fez essa pergunta do testamento, mas olha, na doação muito melhor. Se você não fizer o que eu estou querendo, essas cotas, essas ações voltam para mim. Muito bom isso, pode fazer isso sim. Não é tão comum dentro dos planejamentos patrimoniais que a gente tem feito, porque, em geral, o patriarca, a matriarca, ela realmente quer deixar bem os filhos e quer deixar todo mundo resolvido, e não quer a briga, e não quer ficar colocando tanto essas questões. Mas, sim, pode-se fazer e é uma ótima ideia. Legal. Olha, o Thomas fez outra pergunta aqui. Nossa, tem trust no Brasil? Essa pergunta é muito boa. Trust, é o trust. Então, essa pergunta é muito boa e eu vou pegar um gancho, Fabiana, se você me permitir, para responder a pergunta dele e para falar também de offshore, tá? Das empresas offshore companies. Então, também é um planejamento patrimonial
sucessório, a gente constitui empresas fora do Brasil. Então, uma offshore company é uma empresa constituída fora do Brasil. Então, esse é o primeiro ponto que é sempre interessante as pessoas saberem. Por que é bom? Porque eu tenho, às vezes, benefícios fiscais em paraísos fiscais, como as Ilhas Virgens Britânicas, né? E eu tenho lá a possibilidade de fazer investimentos em bancos americanos, em bancos suíços. Então, eu estou só dividindo lá o meu ovo para não ficar tudo na mesma cesta. Essa é a primeira parte para introduzir a resposta aqui da pergunta do Thomas. Segunda questão é que fora do Brasil, nos Estados Unidos é muito forte, existe o trust e a figura do trust, né? Que basicamente, para quem não está familiarizado, é eu colocar o meu patrimônio, ou parte do meu patrimônio, na mão de uma terceira pessoa que vai administrar com muita boa fé e com muita diligência esse meu patrimônio e vai gerir, inclusive, a minha herança, né? Então, é muito interessante. No Brasil, não temos ainda a figura do trust, mas a gente tem um projeto de lei em andamento. Então, no Brasil, não, mas existe um projeto de lei sobre o trust. Então logo ele exista, vai acontecer. Como não temos no Brasil, né, o que é possível fazer são bons acordos de sócio, né, para mais ou menos tentar equilibrar a figura do trust. O que é possível fazer são contratos, né, de fidúcia, né, que é um dos institutos do próprio trust. E o que também é possível fazer realmente é tentar, pela estrutura societária, né, dos acordos de sócio, e junto com o testamento, você conseguir direcionar como é que você quer que seja administrada a sua herança. Mas, objetivamente, no Brasil, ainda não, né? Teremos, em breve. Passada a pandemia, quem sabe aprovado esse projeto de lei. Isso. Quem podem ser os cotistas da holding? Especificamente a família, o grupo familiar. Olha, podem ser toda a família, né? E pode ser também só os patriarcas, vamos dizer assim, né? Só o casal. Depende muito, tá? Pegando o exemplo de ontem, que eu até falei dos seis membros da família, só 3 participando da reunião, lá a gente colocou a participação societária dos patriarcas com 90% e colocamos os 4 outros herdeiros, né, filhos, cada um com 2,5%. Né? Justamente para começar a cultura de governança, justamente para começar a cultura de se ambientalizar do ambiente empresarial. Tá? Mas é uma decisão feita caso a caso. Então, não tem uma regra. Em geral, se coloca a família, né? E se amarra com o tal do acordo de sócios. Para ninguém fazer nada fora do esperado. Legal. E pode, por exemplo, eu acredito que sim, o marido dessa filha, ou a esposa desse filho, ou um sobrinho, ou um irmão do patriarca. Pode, mas a gente tem que tomar muito cuidado com patriarcas, irmãos de patriarcas, cunhados, esposas, ex-esposas. Isso aí é uma coisa que você, como mediadora, deve saber bem, talvez até melhor que eu, viu, Fabiana? Porque a gente tem que sempre lembrar, né, que as pessoas entendem que quem dá o tom da voz é o ouvido e não a boca. Eu adoro essa frase. Quem dá o tom da voz é o ouvido e não a boca. Então, imagina que eu chego em casa e conto para minha esposa, olha, hoje lá na minha fazenda, hoje lá na minha empresa, meu pai e meu irmão tomamos tal decisão. E minha esposa ouve isso como, essa decisão beneficia o seu irmão. Não sei como é que ela vai ouvir isso, né? Como é comum ouvir dessa forma. Né? Ou essa decisão está beneficiando o seu pai, mas você trabalha muito mais que o seu pai. Ou essa decisão está beneficiando a sua irmã, que nem trabalha na empresa, mas está sendo beneficiada. Então, eu tenho que tomar cuidado, né, com essa família que rodeia, né, os interesses da empresa e os interesses familiares. Não que eu queira excluí-los,
é muito bom eu ouvir todo mundo, mas eu tenho que ter cuidado com as opiniões, cuidado como é que cada um ouve, né, a fala que eu tô tendo, né? Às vezes eu falo com total boa fé e minha esposa ouve com total ruído de comunicação e aí já acha que está tendo uma proteção que não está tendo e só vai dar problema e aí vai escalar um conflito, né? Pode escalar um conflito, porque eu posso chegar no dia seguinte e falar, pô, pensando bem essa noite, essa decisão não é boa para mim, né? Então tem que tomar cuidado. Legal. Bom, então você falou, Daniel, que a holding é um nome mais elaborado, mais elegante para uma empresa SA ou sociedade limitada. Isso. E como se dá, então, a constituição da holding? Tal qual uma empresa... É igual uma empresa, é igual... Cortou um pouquinho. Como se dá a constituição da holding, né? É igual uma sociedade anônima, uma sociedade limitada. Eu tenho que fazer um contrato social, um estatuto social e preciso constituí-la na junta comercial, né? Cada estado tem sua junta comercial. É dessa forma, não tem diferença nenhuma quanto a isso, tá? A única coisa que eu recomendo, não só numa holding patrimonial, mas eu recomendo de uma forma geral, né, é que qualquer contrato social ou estatuto social deve ser estratégico, deve ser pensado entre os sócios. Para fazer um contrato social, eu não preciso nem de advogado, nem de ninguém, pessoal. Eu posso dar um Google e falar, contrato social, vai ter lá, as cláusulas necessárias são 6 ou 7, que qualquer Google vai te dar. Agora, pensar, refletir quais são os reais objetivos, quais são temas importantes de deliberação social, quais são temas importantes para serem resolvidos e quem vão ser meus sócios, né? É algo que precisa ser sopesado. E uma coisa que a gente nem falou é como é que eu avalio essa empresa se um herdeiro não quiser ficar nela. Também é algo que eu posso pensar com calma dentro de um contrato social estratégico, dentro de um acordo de sócio. Como é que eu avalio uma fazenda? Como é que eu avalio os meus imóveis? Como é que eu avalio uma empresa que trabalha com... vende, por exemplo, leite, vende cana? Como é que eu faço para sopesar o valor dessa empresa? Isso aí é que também dá muita briga entre os herdeiros, né? Se eu pensar, também é algo que eu posso já ter estipulado a fórmula desse cálculo dentro de um documento estratégico. Tá. Então, outra pergunta. Se um herdeiro não compõe essa sociedade da holding, de alguma forma ele compromete a sua parte da herança do patrimônio? Não compromete, no sentido que quando o patriarca ou matriarca falecer, ele tem direito a legítimo. Então, ele tem direito a participar daqueles 50%, ou de tudo, dependendo daí do testamento, que era aquele nosso primeiro tema. Tá? O que pode atrapalhá-lo, e aí realmente pode mesmo, não tem jeito, é que ele vai entrar meio atrasado nessa empresa, né? ele vai ter que correr por fora nisso, né? Ele vai pegar o bonde totalmente andando. Mas, a princípio, não. O Arthur fez outra pergunta. No caso de um pai de família que começa em vida a transferir grande parte do seu patrimônio para um filho favorito, podem os outros herdeiros tomar alguma medida para evitar a dilapidação? Em vida. Se for pós-morte, eles podem anular essas transmissões, certo? Porque essas transmissões têm que respeitar a legítima. Em vida, é complicado, porque eu ainda estou vivo, né? Então, eu posso dispor dos meus bens da forma como eu quiser. E eu não posso dizer, Arthur, que eu estou já dispondo da minha parte disponível e indisponível, né? Ou seja, se eu já estou disponível da minha legítima, porque você ainda não sabe quanto dinheiro eu vou ter quando eu morrer, né? Vamos supor que eu tenha realmente 5 imóveis e doe os 5 imóveis para o meu filho favorito.
Mas quem falou que quando eu morrer eu não vou ter 20 imóveis e meus outros filhos não vão poder se beneficiar desses outros 20 imóveis? Então é complicado, né? Também é complicado falar que eu estou dilapidando o meu patrimônio ainda vivo, porque eu posso dispor da forma como eu quiser deste patrimônio, né? Então, se eu quiser, eu posso até ir para Las Vegas e jogar, e é isso aí. Né? E perder todo o dinheiro lá em Las Vegas. Ou não, né? Voltar ainda com muito mais dinheiro lá de Las Vegas. Então é complicado, tá? Então, a princípio, só na morte, né? Só na morte. O que precisa ficar muito esperto, e eu ficaria, é como que está sendo feito essas doações, ou como estão sendo feitas essas compras e vendas, se não é algum instrumento fraudulento. Né? Eu participei de um inventário onde o filho fora do casamento, eu era advogado do filho fora do casamento. Né? A gente descobriu que o pai, né, ainda vivo, ele vendeu 3 padarias para o filho favorito de dentro do casamento. E aí a primeira coisa que eu questionei é como é que um garoto de 25 anos tem dinheiro para comprar 3 padarias? Né? Padaria é um negócio que... 3 padarias muito bem localizadas em São Paulo, né? Óbvio, não estou dizendo que não poderia, né? Tem muita gente com 25 anos que tem muito dinheiro, mas não fazia muito sentido dentro daquela estrutura familiar e das provas que a gente pediu e provamos, inclusive, é ele ter dinheiro para comprar 3 padarias. Era, obviamente, um planejamento aí patrimonial fraudulento, né? Foi um ato estratégico, como você mesmo Estratégico. acabou. Estratégico, totalmente estratégico, né? Que legal. Bom, nós já vamos encerrando. Só um pouquinho que travou. Nós já vamos caminhando para o final do nosso tempo. Eu nem vi a hora passar, o assunto é muito interessante Nem eu, muito mesmo. bom. E aí eu gostaria de já deixar a palavra com você, para a gente não sair do ritmo aqui. Se tem mais algum ponto importante que você quer comentar, e de que forma que as pessoas, né, que os clientes, aí, o seu cliente, os clientes dos advogados que estão participando aqui da live, eles podem, de fato, colocar em prática esse planejamento sucessório. Como que você... Eu gostaria, bom, primeiro sempre te agradecer muito pelo convite, hein, Fabiana? Adorei, e só passou rápido pela sua condução, foi fantástica. Foi fazendo as Obrigada. perguntas, muito, muito bom, obrigado. Mas eu diria 4 pontos muito importantes, né? Primeiro, que é importantíssimo o alinhamento familiar e que cada caso é um caso. Não tem modelo, não tem réplica, né? Eu preciso pensar no caso de cada família. Segundo, que esse planejamento patrimonial ele deve estar atrelado aos anseios da família, a preservação da empresa da família e a preservação financeira de cada família. Então, eu tenho aí vários pontos emocionais, né, econômicos e o objeto mesmo da empresa, né, para saber como é que eu vou conseguir conservar. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, que é bem jurídico, mas é bem importante, é que eu tenho que estar atento à forma prescrita em lei. Então, testamento, o melhor jeito de fazer testamento é no cartório, né? Fazer o testamento em cartório. Transmissão de bens imóveis devem ser feitas também via cartório, né? No cartório de imóvel, né? Registro na junta comercial. São partes um pouco burocráticas, um pouco chatas, mas que, se não feitas, depois geram anulações dos negócios, né? Ou geram problemas de irregularidade no negócio. E um último ponto, que cada vez mais a gente precisa lembrar, né? Talvez era um tema não tão comum há muitos e muitos anos, mas agora é mais que comum, é mais que importante, é tomar muito cuidado com os planejamentos societários e tributários, porque sabemos que existe o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né? Então é importante, o governo ele está olhando as nossas atividades financeiras. Então, eu estava falando
que temos que tomar cuidado realmente com as fiscalizações tributárias, né? Hoje em dia é muito comum, né, o fisco, bom, fiscalizar. Então, temos que tomar cuidado mesmo para não cometer, né, nenhum ato ilegal, para não ser pego em algum tipo de planejamento que o fisco considere ilegal. Então, tomar cuidado mesmo, porque senão não vai dar certo. Então, realmente, essa é a minha última dica. Última dica. Legal. Hoje, né, hoje em dia, pessoal, a Receita Federal ela está conectada, né, com basicamente inúmeros outros dados que a gente faz. Hoje em dia, um depósito de 5 mil reais já é um depósito que pode ser fiscalizado. Né? As pessoas não era assim antigamente, mas hoje é. Então, temos que tomar cuidado. Né? Ainda mais esses tempos de... Agora deu uma esfriada de lava-jato, né? Temos que tomar cuidado porque pode haver fiscalização. Isso, perfeito. A gente tem aí à disposição esses instrumentos, né, para ser utilizados e profissionais, né, Daniel, que estão aí investindo muito na sua carreira, na sua capacitação, para orientar e auxiliar toda a comunidade para não cair ou não cometer alguns erros. Às vezes até por falta de conhecimento. Ninguém é obrigado a saber tudo, por isso que existem profissionais especialistas em cada área, né? Verdade, verdade. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, Daniel, por ter aceito de novo o nosso convite. Adorei a live. Nós vamos deixar, fica disponível aqui no nosso canal do Instagram por 24 horas e o vídeo está todo gravado, as duas partes, e vai ser disponibilizado também no nosso canal no YouTube, para o pessoal ir assistindo, conferindo, revendo. Foram tantas informações. É verdade, hein? Foi mesmo. Um montão de anotação. Meu Deus, tem que voltar, meu Deus. Tem que voltar lá depois e assistir de novo para ver se não perdi nada. Obrigada, Daniel, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, Fabiana, pelo convite e estou sempre à disposição. Não, espero que a gente passe logo essa fase aí de isolamento, que você possa vir pessoalmente de volta aqui no Mato Grosso para falar, para ter mais essas dúvidas aqui para nós. Muito obrigada. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.